Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de mais cedo eu falei pra vocês que toda sexta-feira à noite eu ia querer fazer algum vídeo com uma temática mais de terror. Não sei se cheguei a falar exatamente isso, mas que eu ia falar a parte falando mais tecnicamente da cidade e a parte um pouco mais sombria que envolvia algumas lendas da cidade. Então, eu tentei criar um roteiro aqui pra tentar seguir ele, pra ler pra vocês, né? Pra falar sobre ele. E ao mesmo tempo tudo isso que eu vou estar falando para você aqui que eu escrevi, tá? Foi muito em fonte lá do Wikipédia. E eu vou trazer aqui para vocês de que forma, tá? Eu vou falar um pouco disso para vocês e esse textinho que eu fiz eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá? Contendo aí um link de contando algumas lendas de Paranapiacaba e também o vídeo que eu falei no vídeo mais cedo falando sobre a série lá do Daniel Pires, que ele conta um pouquinho sobre um pouquinho não, ele conta bastante sobre Paranapiacaba e aí também ele deixa como sugestão essa série para vocês assistirem. Eu não vou me aprofundar tanto assim em falar das mesmas coisas que ele falou lá no vídeo dele, porque eu gostaria muito que se vocês pudessem fazer esse favor por mim, é de ler, né, depois que eu falar aqui desse vídeo, vocês irem lá no vídeo dele para assistir, tá? É um podcast bem legal, vocês podem colocar para escutar, tem no Spotify, eu não sei se no Deezer também, mas tem no Spotify. Para quem tem aqui o aplicativo do YouTube, o Music, dá para botar também, ele fica rolando como segundo plano, então vocês conseguem fazer outras coisas e deixar de fundo rolando. Eu tô olhando sempre que a Sarah tá aqui aprontando e já pedi pra ela não aprontar. Vocês conseguem ouvir de segundo plano, né? Deixa de fundo. E vocês conseguem fazer ali as coisas. Ou vocês podem fazer, muitas vezes como eu faço também, quando eu não posso ficar só assistindo, eu coloco na TV lá da sala, fico escutando enquanto eu tô arrumando a casa. Então, assim, é um dos melhores. Filha, por favor. É um dos melhores canais de podcast que tem, é o dele. E o da Ju, Ju Cassini, se não me engano o nome dela. Que assim, pra quem gosta de terror, assim como eu, é super bom, assim, ouvir. O Brisa também é um bem legal. Mas assim, os que eu mais escuto, vejo, né? Vejo e escuto atualmente é o dele e o da Ju, tá? Então quem puder depois de assistir esse vídeo ir lá no canal dele, nesse vídeo, e dizer que vocês chegaram por meio desse vídeo, né? Vocês chegaram lá pela Renata Santana, que fez 2 vídeos aí falando sobre Paranapiacaba. Um sobre a sugestão de. Só um pouquinho, gente. Paradinho que eu tive que botar ela pra fora do quarto, gente, porque ela tava começando já a querer fazer bagunça. Então digam que vocês foram por indicação minha lá no canal dele, porque isso traz uma certa visibilidade pra cá, principalmente pra esses vídeos que eu vou começar a fazer mais na sexta-feira, falando de terror à noite, tá? Durante o dia eu quero ver se eu faço sempre 2 vídeos na sexta-feira com vocês. Um de dia sobre alguma dica de filme ou série pro final de semana pra vocês assistirem, ou alguma lista de filmes, como eu tô querendo fazer pra vocês. Filmes do Hitchcock, por exemplo. Que é mais antigo, mas eu queria trazer do Hitchcock e também de filmes que existem 2 versões, tipo uma versão muito antiga e versões mais atuais. Porque geralmente as pessoas não gostam de filme muito antigo. Eu sou apaixonada por filme antigo, então pra mim não é problema nenhum assistir, enfim, falar de filme antigo. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E lembra aquele projeto que eu tenho, que eu falei pra vocês, que eu tava fazendo um livro meio que inspirado em sonhos? Pois então, quem sabe, se a gente não fizer um pouco de barulho lá nos vídeos do Daniel, eu não consigo aí, vamos, né, supor, se não consegue aí uma parceria com ele. Opa,
demolindo as coisas aqui, só pra desligar uma luz. Não consegue com ele nenhuma parceria pra fazer curtas. Eu já tinha falado pra você sobre fazer curtas no estilo do... acho que é Alter que fala, que tem aqui no YouTube. E ele tinha antigamente vários curtas que ele fazia, que era mais ou menos nessa mesma pegada. Curtas brasileiros, feito por ele. E ele deu uma pausa. Faz muito tempo já que ele não faz essas curtas. E quem sabe aí não seria uma boa de uma parceria, né? Já que eu teria as histórias, a gente poderia sentar junto, conversar, ter um roteiro. E quem sabe aí vocês não verem essas histórias, que eu acho que funcionaria muito mais como conto, né? Se fosse serem lidos num livro. E se fosse ser assistido, muito mais como um curta, pequenininho, até mesmo de terror, do que como algo maior, sabe? Porque eu acho muito mais interessante ver várias histórias pequenininhas do que tu pegar um filme que acaba que não tenha nem pé nem cabeça, sabe? Tu vai começar a assistir, pode até estar legal em algumas partes, mas num resumo geral não vai tão bem assim, tá? E ele é muito fera nessa parte mais do terror, na época dos curtas também, né? Tanto que o canal dele é Daniel Pires, o Lenda, porque pra quem é mais da antiga, lembra dessa época das lendas, tá? Então, quem puder fazer esse favor, diga lá que vocês foram pelo canal da Renata Santana, que isso já ajuda demais da conta, assim, a gente, tá? E isso que eu vou falar agora pra vocês aqui sobre a cidade foi um resumo que eu fiz das coisas que eu li lá no... Deixa eu um pouquinho de água, gente. Voltei. É um resumo do que eu fiz lá do Wikipedia, com algumas informações que ele deu nesse vídeo dele, então não vou falar tudo que ele falou nesse vídeo dele. E também uma outra que eu peguei das lendas, né, para poder contar para vocês aqui sobre as lendas de Paranapiacaba, tá? Eu tô conseguindo falar um pouquinho melhor agora o nome da cidade, desculpa. Ainda tô falando que é cidade, tá? É uma vila. Ah, vamos lá. Paranapiacaba, daí tem que uma vez só para conseguir, tá? Ela é um distrito do município de Santo André, tá? Pra quem é de São Paulo, ou pra quem conhece um pouquinho melhor ali, eu não sabia, eu fui saber pelo vídeo do Daniel, que o ABC Paulista, eles são Santo André, São Bernardo e São Caetano, se eu não me engano, né? Que esse seria o ABC Paulista. Então, deixa eu tentar fechar pra tampar a papada, gente, porque gordinha sofre. Então faz parte ali dessa região ali do ABC Paulista, mais precisamente de Santo André. E nessa região ali, né, metropolitana de São Paulo, foi onde surgiu o primeiro centro de controle operacional e residencial, né, vamos dizer assim, para os funcionários da companhia inglesa de trens, que começou a fazer ali a linha férrea que ligava daquela região ali até o Porto de Santos, tá? Eu acho que até foi um pouquinho além dessa parte, mas enfim, acho que companhias de trem são São Paulo Highway, o nome da companhia, tá? É uma companhia inglesa e eles vieram para cá mais próximo ali, não vou saber exatamente a data para vocês, mas mais aproximada ali do ano de 1859, tá? Mais ou menos por ali, porque pode ter sido um pouquinho antes, essa data, mas é mais ou menos por esse tempo, tá? Mais ou menos por aí. Eles chegaram para fazer essa linha férrea. E assim como outros locais aqui no Brasil, que também são abandonados hoje em dia, ali eles fizeram, em volta, né, próximo, uma cidade para que os funcionários pudessem morar enquanto era feita essa linha férrea ali para ligar de um ponto ao outro. Tá, e a gente tem vários lugares assim, a gente tem também como é que é a cidade Ford, eu acho o nome, que era pra fazer aqui, né? Eles iam
eu acho que era a extração do lácteos e outras coisas que eles iam fazer, porque eles iam fazer os pneus aqui, e aí depois não deu certo, e aí ficou abandonada, eles construíram toda uma cidade, ficou abandonada. Pripyat, se eu não me engano, que é lá de Chernobyl, também era uma cidade que eles tinham ali para poder trabalhar na usina. Então, existem vários lugares assim, não só aqui no Brasil, mas enfim, no mundo inteiro, que são cidades feitas para os funcionários. E aí essas cidades funcionam tudo, mercado, praça, igreja, cemitério, tudo existe nessas cidades ou vilas que são construídas para os funcionários poderem trabalhar. E ali, Paranapiacaba não foi diferente, ela foi criada nesse intuito de ser uma cidade para os funcionários, tá? Como eu falei para vocês, ela era uma companhia inglesa, então é praticamente um pedacinho da Europa que a gente tem aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. E muitas das coisas são mantidas até hoje, tá? A linha férrea não funciona mais. Acho até que eu tô avançando demais do que eu ia falar, mas tudo bem. Ela não funciona mais, mas na época, tá, lá do ano de construção dela, ela foi muito utilizada, tá? Ela é uma vila, uma vila, vou voltar para a parte do trem, tá? Tô atropelando os passos, tá? Ah, ela foi construída quase toda aqui artesanal, tá? De forma artesanal. Porque como era uma região muito rochosa, né, no morro, vamos dizer assim, eles tinham muito medo de colocar explosivos e no colocar explosivos ter risco de desmoronamento. Desmoronamento. Eu tô falando errado alguma coisa, mas me desculpem, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tá? Tinha risco então de desabar. E aí eles fizeram grande parte dela, ou toda ela, de forma artesanal, tá? Eles iam lá com ferramentas específicas, quebravam as pedras para poder construir ali onde iria passar os trilhos, tá? Mais cedo eu falei para vocês no outro vídeo sobre a funicular, tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês quando chegar na parte da lenda, mas a funicular é a parte onde atravessava de um ponto ao outro, que não tinha nada embaixo, então ela era como se fosse uma ponte aérea e em cima dessa ponte passavam-se os trilhos onde passava o trem. Quem aí já assistiu o filme Conta Comigo deve lembrar de uma cena onde que as crianças estão atravessando pelo trilho do trem e elas estão numa parte que é tipo assim, perna para que te quero. Ou corre e sai dali, ou fica ali e se joga no rio, ou fica ali e o trem pega. Então, era justamente, a funicular é exatamente essa parte que tem dos trilhos, onde fica tipo num abismo, assim, sabe? Ela é toda, né, bem extensa, e hoje em dia não passa trem lá, mas acredito que na época, quando passasse, devia ser uma vista muito bonita. Porque hoje tu vendo ela abandonada, toda enferrujada e deteriorada, tu consegue ver ainda beleza. Então tu imagina em época de funcionamento como que não era um passeio de trem por essa região, tá? Se eu fosse o prefeito de São Paulo, né, e conseguisse ter uma limitação uma liminar para isso, né, o prefeito ou o governador de São Paulo, eu acho que eu investiria muito nisso, sabe? Porque eu acho que seria uma coisa muito legal, até mesmo pra parte turística, tá? Porque em si a cidade de a vila, desculpa aí, de Paranapiacaba, ela tem já aí uma grande cultura inglesa ali que as pessoas visitam, então elas fazem festival, principalmente no inverno tem festival, elas têm ali a parte gastronômica, né, não só cultural, mas gastronômica, e além de quem é apaixonado por trem, consegue ir lá e ver as locomotivas, tem locomotivas que funcionavam na época, tem até um vagão funerário que era das pessoas que eram veladas e eram levadas de um ponto ao outro pelo próprio trem ali. E isso é uma coisa muito interessante, muito legal da época, tá? O nome da vila, né, Paranapiacaba, tem alguns significados, tá? O primeiro que eu vou falar pra vocês aqui é do tupi, que significa lugar onde se vê o mar. Então, assim,
só por esses significados dos nomes, vocês vão entender um pouquinho depois quando eu for lá contar da lenda, tá? Que aí é a parte que tem ou não a ver com a lenda. Outro significado que eu também achei é, além do lugar onde se vê o mar, é caminho do porto do mar, tá? Ou outro nome, também conhecido, que daí esse era um nome mais primitivo, né? Um dos últimos nomes, né? O último, não diria exatamente o último, tá? Mas o último nome que eu vou falar aqui pra vocês, que tem a ver com Capetevar. Não sei se estou pronunciando certo, tá? Que aí esse quer dizer monte mais alto, tá? Ou alto da serra, tá? Que esse é um dos nomes mais primitivos que a região já teve. E só por falar o nome, né? Lugar para ver o mar, a caminho do Porto do Mar e essas coisas, dá para saber que é uma região bem úmida, uma região montanhosa ali, né, onde fica a vila, mas que também é próxima do mar, né? Tanto que ela saía, os trens, né, saíam dali, ligavam dali até o Porto de Santos. E aí é onde que envolve mais a segunda parte que eu vou falar aqui desse vídeo, que tem a ver com as lendas, tá? Mas provavelmente quando eu começar a falar da lenda, vocês já vão se ligar do lugar que eu tô falando, porque é uma lenda muito conhecida. Então, mais ou menos, tá? Lá pelo ano de 1059, como eu falei pra vocês, foi onde começou a construção da primeira linha férrea, e em 1900 a da segunda, tá? Mas só em 2000, mas só em 1907 é que ela começou a receber o nome de Paranapiacaba, tá? Isso tanto a vila quanto a estação, tá? Ela começou a ser passada por esse nome. Porque até então, né, e até o ano de 1945, a estação ainda era chamada de Alto da Serra. Algumas pessoas ainda chamavam de Alto da Serra. Então, não era todas que chamavam, mas algumas chamavam de Alto da Serra. Eu vou dar uma pausa para tomar uma água, gente. Espera só um pouquinho. Caso você esteja se perguntando por que eu tô pausando e falando tanto a fluxo, é porque assim, se eu não pausar e eu trancar, começa a subir assim, sabe? Subir a rota. E aí, se eu tranco, eu não tô arrotando, mas igual o barulho pra vocês, parece que eu tô arrotando. Então, por isso que eu tô dando uma pausa quando eu sinto que tá. Não, é só o ar, tá, gente? Não sei se dá pra dizer que é refluxo, mas é só o ar, tá? Então, desculpa ter passado essa informação aí pra vocês. Daí onde que eu parei? Ah, tá, lembrei. Então, até 45 ali, ela ainda era conhecida como Alto da Serra. Mais adiante, tá? Em alguns períodos diferentes ali, eu não cheguei a anotar os anos, tá? Mas em alguns períodos diferentes, ela teve alguns problemas, tá? Essa vila. Ela teve dois incêndios, não sei se chegou a ser um incêndio grande ou um princípio de incêndio, tá? Mas tiveram dois incêndios, onde no segundo, se eu não me engano, eles tiveram que mudar a torre do relógio, que tem na cidade uma torre do relógio igual o Big Ben, lá da Inglaterra mesmo, eles têm na vila. Então ele chegou a ser mudado de lugar e ser colocado num ponto um pouco mais alto, né? Deixaram um pouco mais alto, para se ter uma vista melhor dele, tá? E aí, basicamente, além desses dois incêndios que teve, também teve um acidente de trem que, graças ao maquinista, tá? Não foi um acidente de fato mais grave, porque ele conseguiu evitar que acontecesse. Achou que o descarrilhamento dos trens, tá? Que isso evitou a morte de 150 pessoas, tá? Então, a vila em si, ela já tinha tido alguns problemas, e esses problemas ajudam também nessa parte mais mística quando tu vai falar de um lugar. Por exemplo, agora eu vou falar de um lugar que está sendo, tendo manifestações de fantasma, espíritos, coisas assim. Geralmente tu vai querer saber como é que fala? Do histórico do lugar.
Então, assim, grandes tragédias acabam que dá essa coisa a mais para a pessoa acreditar que tenha de fato algum problema, tá? Não que tenha, mas ajuda, tá? Sempre ajuda. Então, como eu falei para vocês, ela teve esses problemas. Saiu ano quando teve o segundo incêndio, eles desativaram de vez as viagens de trem de Paranapiacaba até o Porto Santos e outras localidades, tá? Acredito que é só até o Porto de Santos, mas pode ser que dali já saía para outros locais, tá? Ela é envolta, essa cidade ela é envolta em muitos mistérios, tá? Mas muitos, muitos, muitos mistérios. E além disso, né, dos mistérios, das lendas que tem em volta dessa cidade, dessa vila, muitas pessoas gostam de ir até lá, pela questão que eu falei para vocês, que é um pedacinho da Europa no Brasil. Então, a cultura, as casinhas, a arquitetura, tudo da vila é muito legal, principalmente para quem quer conhecer um pouquinho mais aí da Europa, né? É um lugar perto da gente, vamos dizer assim, para conhecer. E tem muitas coisas, né? Culturais, gastronômicas, entre outras coisas ali, que é legal de conhecer. E um dos melhores momentos para conhecer, até dito isso pelo Daniel, é assim, verão, óbvio que é muito bom, porque eu acredito que a condição climática lá é muito mais favorável, assim, para fotos e tudo mais. Mas uma das melhores épocas seria o inverno, porque tem muito festival que acontece também no inverno lá. Então, assim, quem tem curiosidade ou gostaria de conhecer Paranapiacaba, tem bastante atrações, apesar de não ser mais tão movimentada como na época dos trens, existem muitas atrações lá ainda para fazer. Além também de que, para quem é aventureiro, é um, é um ponto assim, um prato cheio para ir conhecer esses lugares, como eu falei para vocês da funicular, e fazer fotos bonitas, além de conhecer um pouquinho mais da história do lugar, tá? Então agora eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da lenda da, da, da cidade para você, da cidade. Eu insisto em falar que Paranapiacaba é uma cidade, mas o que eu entendi é que ela é uma vila, tá? Ela é como se fosse um bairro. Não é um bairro, mas é como se fosse uma extensão ali de Santo André, tá? Então desculpa se eu solto cidade de vez em quando, tá, gente? Mas ela é uma vila. Porque eu entendi isso, tá? Que ela é uma vila, um distrito do município de Santo André. Então vamos lá. Ou Santo André? Vocês não estão entendendo o que eu tô falando, tá? Tô meia doida. Então, assim, ela, por ser envolta a várias histórias e lendas, ela meio que é conhecida como a Silent Hill brasileira, tá? Ah, ela queima? Não, ela não queima, gente. Mas grande parte de vários momentos ali da cidade, ela tem uma névoa na cidade. Daí essa névoa tem a ver com a história, a lenda do véu da noiva. E aí, falando assim, talvez vocês se lembrem aí dessa história já de algum lugar, ou vocês já devem ter ouvido essa história em algum lugar, tá? E aí, essa névoa, quando atinge a cidade, eles falam que é o véu da noiva. Então, na verdade, tem mais a ver com essa questão de maresia, tá perto de água, floresta, úmido. Então, umidade é coisas mais propícias para né, o nevoeiro ali do que, de fato, a lenda. Mas a lenda é muito conhecida e ali o local é conhecido pela lenda, tá? Então, a lenda do véu da noiva, basicamente, conta que né, aconteceu uma história de amor que teve um fim trágico nessa vila, tá? Onde o filho do engenheiro inglês, tá? Que eu não falei lá no início, mas se eu não me engano é Daniel Fox, o nome dele. É maior o nome, mas vamos aqui só resumir o nome dele. Daniel Fox. Ele teria um filho que se apaixonou pela filha de um dos operários que trabalhavam na construção ali dos trens, né, da via da linha férrea ali para a passagem dos trens. Como naquela época havia muito essa briga sobre status, de que se tu é rico tu só pode
namorar e casar com uma moça rica, né? Isso falando do rapaz e vice-versa. Entre outras coisas também, a mulher quando ela era separada era um horror ela querer ter um outro relacionamento. Quando pro cara, não importava se ele era ou não separado, para ele tudo bem. Então, eram vários costumes da época. E esse engenheiro inglês, ele não queria que o filho se casasse com a filha do operário, por conta dela ser pobre. E por esse motivo, os dois em segredos, né, tanto o filho de um quanto a filha do outro, decidiu que iriam casar em sigilo. O pai fica sabendo e o que ele faz? Ele tranca o filho no porão, tá? O Daniel Pires conta um pouquinho melhor para vocês a lenda, ele conta de alguns detalhes que eu tentei procurar e eu não achei, como ele falou que a vila era dividida entre ingleses e portugueses e na verdade os ingleses eram os mais ricos e os portugueses os mais pobres e tinha essa relação. Eu não cheguei a encontrar. Então, aonde eu vi a lenda resumida, também não falava sobre os portugueses, tá? Como não vi em nenhum ali falando, ele disse assim, deixa por conta do Daniel, que o Daniel sabe do que ele tá falando, porque ele conhece muito melhor do que eu a cidade, tá? Porque ele já foi lá e tudo mais, isso eu vendo no vídeo dele. E aí diz que o pai trancou o filho no porão da casa e a noiva ficou abandonada no altar. Então, com o abandono no altar, ela saiu desesperada procurando o noivo e tal. E aí, algumas pessoas dizem que foi da ponte que dava para ver que a casa desse Daniel Fox, ou a Casa Fox, né, o museu e tal, que hoje é um museu lá, ela fica no ponto mais alto. Então, dessa casa, tu consegue ver a vila inteira. Tu consegue ter um controle total de ver a vila inteira. Então, dizem que ela foi até uma pontezinha e ela viu ele, ele na janela fechando as cortinas quando viu ela, como um sinal de que tinha acabado ali, né, a relação dos dois, né, e não o rapaz, tá, o pai do rapaz que tinha fechado a janela depois de trancar o filho. E aí dizem que ela se jogou dessa ponte, que daria pra enxergar ali a casa. Outros dizem que ela se jogou do abismo. E outros dizem que, né, tem inclusive dessa lenda que eu peguei, ela dizem que ela pegou um trem em direção à Baixada Santista e teria se jogado do precipício, tá? Alguns dizem que teria sido da funicular, tá? Que a funicular é essa que eu falei pra vocês, que é o caminho que não tem nada embaixo, assim, que ela é muito alta. O que eu discordo um pouco, porque se ela tivesse ido ali, como é que o trem ia parar pra ela pular? Ou ela pulou do trem em movimento? Em nenhum lugar eu vi ela falando que ela pulou do trem em movimento, tá? A maioria das lendas que eu vi é falando que ela se jogou do precipício, tá? Pro abismo. E aí dizem que quando ela se jogou, o véu tomou conta da cidade. Então toda vez que tem névoa na cidade, seria ela, né, andando ali com o véu dela pela cidade, pela vila, em busca do amado. Tá? E existem algumas pessoas, alguns trilheiros, que falaram que já viram a noiva andando pela cidade, já viram uma mulher toda de branco, vestida de noiva, andando pela cidade procurando o amado dela, tá? Então essa é a história mais antiga, mais conhecida aí de Paranapiacaba. E não só existe essa lenda, existem várias outras lendas, tá? Lendas essas que, se vocês forem lá no vídeo do Daniel, vocês vão conseguir ver com mais exatidão, tá? Mas aí eu vou deixar para vocês o link aqui onde fala sobre essa lenda, tá? E aí existem várias lendas. Só pra vocês terem uma noção, ó, da quantidade de lenda que tem, tá? Tem o véu da noiva, que é essa que eu contei pra vocês. Tem o do engenheiro-chefe, que é uma bem famosa, tá? Tem o do trem fantasma, o guarda fantasma, o do Clube Lira, tá? Esse do Clube Lira é a ver com uma dançarina. Tem o do João Ferreira e o do pau da missa, tá? O pau da missa era um tronco velho de árvore que eles dizem que pregavam no tronco ali o nome das pessoas quando tinham alguma morte na cidade ou existia algum era como se fosse um quadro de avisos, tá? Era um tronco que tinha ali, era uma árvore velha,
que tinha ali, inclusive o pau da missa, ele até já caiu, tá? Então eu vou deixar pra vocês verem ali, tá? Direitinho. E deixa eu ver uma coisa aqui, só pra poder só pra poder falar melhor pra vocês. Esse do pau da missa, já que eu tinha começado a mencionar dele. E esse do pau da missa, ele era esse, como eu falei pra vocês, como se fosse um quadro de avisos. E diz a lenda que se batesse. Batesse 3 vezes, eu acho que eu bati mais. Se batesse 3 vezes nele, eles conseguiam ver a pessoa cujo o nome estava anunciado ali, que tinha falecido, tá? Hoje em dia, como eu falei pra vocês, era só o tronco, porque ela foi podada, ela precisou ser podada. Mas hoje em dia, né, mais especificamente na data de hoje, não existe mais, porque esse tronco caiu, tá? E eu falei mais cedo pra vocês também que eu ia falar de uma teoria, tá? Então, se vocês quiserem ler todas essas lendas que eu mencionei aqui pra vocês, em mais detalhes, vai estar tudo no link desse vídeo, tá? Vai estar as lendas, o vídeo do Daniel, tudo pra vocês assistirem lá, pra vocês poderem ler e tudo mais. Mas tem uma teoria, assim como outras teorias, e aí o vídeo de sexta-feira pode servir pra isso, sexta-feira à noite, tanto para teorias quanto para lendas e histórias de terror e tudo mais. Existe uma teoria, e isso é só uma teoria, tá, gente? Não é real, tá? Mas existe uma teoria de que o Jack Stripador, tá? Da famosa história lá de Londres, ele teria vindo pra cá, tá? Ficado nessa vila e morreu aqui no Brasil. Aí você me diz assim, nossa, que horror, porque ninguém sabe quem é ele, como assim ele veio parar aqui, tá? Então eu não vou entrar em detalhes de nomes, tá? Porque lá no canal do Daniel vai estar tudo especificado, nomes e tudo mais, e vocês vão ver isso. Mas dizem, não sei se é verdade, né? Porque eu não vivi nessa época, acho que eu não vivi nessa época, mas dizem que teria ele acontecido lá as mortes, né, das prostitutas lá na Inglaterra. E aí quando fizeram a vila aqui, precisaram de um médico, chamaram esse médico. Quando ele veio atender aqui no Brasil, nessa vila, ser o médico dessa vila aí de Paranapiacaba, dizem que as mortes cessaram lá na Inglaterra, pararam. Não tinha mais nenhuma morte com aquele padrão do Jack Stripador lá. E aí aqui no Brasil, e aí vocês podem dar uma olhada, isso pode ter algum histórico, vou dar uma pesquisada e aí eu deixo o link para vocês também para verem isso sobre os casos aqui no Brasil, a época que aconteceu. Mas diz que daí aqui no Brasil começou a acontecer várias mortes, tá? Com o mesmo padrão do Jack Stripador lá que acontecia na Inglaterra. E aí, depois de um tempo, esse médico ficou doente e teria falecido. E o que parou de acontecer? As mortes com o mesmo padrão aqui no Brasil. Se essa teoria é verdade ou se essa teoria é mentira, não saberemos, porque, né, já faz uma cagalhada de tempo. Mas cada um tem uma versão sobre a real identidade do Jack Stripador, mas que faz um pouquinho de sentido se vocês forem parar para analisar, que acabou as mortes lá, pausou as mortes lá, começou aqui com a chegada desse médico e depois cessou. Se não me engano, ele era médico, tá, gente? E aí depois, com a morte dele, cessou. É um pouco questionável, né? É um pouquinho de ter dúvidas. E essa questão do canibalismo, até se vocês forem ver como canibalismo, é falado um pouquinho na série que eu falei mais cedo pra vocês, do Vale dos Esquecidos, tá? Mas não quer dizer que, de fato, o Jack Stripador era canibal, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Só que existe essa teoria de que ele teria vindo parar aqui no Brasil, tá? Assim como outras pessoas que eu posso falar em outros vídeos para vocês, que também teria parado aqui no Brasil, como o Hitler. Não sei se vocês sabiam dessa. É meio contraditório? É meio contraditório até pela versão que contam de como que ele viveu aqui. Mas se tem teoricamente outras pessoas que faziam parte ali